Graça e paz, igreja querida, uma boa noite para você, meu irmão e minha irmã. É uma alegria mais uma vez nós podemos nos encontrar, parar um pouquinho a nossa corrida diária, os nossos afazeres, para juntos e juntas meditarmos no trecho da palavra do Senhor, para poder alimentar e fortalecer a nossa fé e também aprender de como devemos caminhar como cristãos e cristãs e como não devemos caminhar enquanto cristãos e cristãs. Livro do Atos dos Apóstolos que estamos estudando, também conhecido como Atos do Espírito Santo na vida da igreja. É um livro que narra o início da história da igreja e que chega até os nossos dias nos ensinando como nós devemos proceder enquanto filhos e filhas do Deus Altíssimo Todo-Poderoso e também recebendo sobre nós o Espírito Santo que nos conduz, que nos orienta, que caminha com as nossas com a nossa vida, né, em todo o tempo. Então quero te convidar, nós estamos no capítulo de número 8. Na semana passada nós vimos um trechinho da história de Filipe, que vai chegar em Samaria, que as pessoas vão se converter por meio do testemunho de Filipe, por meio da sua palavra, né, pregada, por meio da sua pregação cheia do Espírito Santo, sinais e prodígios. E hoje nós vamos ouvir o relato de uma pessoa chamada Simão, que vai se converter. Enfim, nós vamos estudar um pouquinho essa história do Simão, o mago, que encontra-se no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 9. Atos, capítulo 8, versículo de número 9, nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Simão, o mago. Havia naquela cidade um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que o evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados por ele. Pedro e João chegam em Samaria. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram falar que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não deixe, não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por este intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor,
voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus de amor, nós te damos graças mais uma vez nesta noite pela alegria, privilégio que temos de nos reunir em teu nome, diante da tua santa palavra, para aprender e meditar mais um pouquinho, Deus, nas verdades proferidas pela tua palavra, que é verdadeira, é poderosa, é eficaz e pode penetrar no mais profundo do nosso ser. Clamamos que o teu Espírito Santo esteja ao Deus alcançando cada mente, cada coração, e seja, Senhor, nos trazendo a tua paz, o teu cuidado, o teu favor, nos dando o ensinamento que necessitamos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Meu irmão e minha irmã, o texto que nós acabamos de ler mostra para nós os perigos que já estão ali diante da fé cristã. Nós vimos na semana passada a questão da morte de Estevão e agora nós estamos vendo que os cristãos tiveram que, cada um fugiu para um canto, tiveram que se espalhar, por outros lugares, como obra, do Espírito Santo e do poder de Deus, porque a palavra de Deus tinha que chegar em outras regiões, em outras cidades. Então, uma das maneiras, que Deus utiliza é justamente essa dispersão, onde os cristãos então vão para vários lugares, para não acontecer com eles, e com elas a mesma coisa que aconteceu com Estevão. E nessa de irem para outras cidades, Filipe chega então em Samaria, e ali em Samaria ele vai pregar para muitas pessoas, vai anunciar o evangelho para muitas pessoas, e nesse momento vai acontecer então aqui no capítulo de número 9, que ele vai encontrar um homem chamado Simão. Este homem, ele era chamado de mago, Existem alguns relatos posteriores que o descrevem como um inimigo que vai ficar tipo no encalço de Pedro, onde Pedro ele estava atrás, ele tentando perturbar a caminhada e o trabalho que Pedro vinha desenvolvendo. Ele era uma pessoa que atrapalhou bastante ali o trabalho dos apóstolos, ele é representado como um herege, ele representa alguém que fez de conta, que aceitou a fé cristã, ou ele se converte à fé cristã, não com um coração verdadeiro, com um coração sincero, ou com um coração disposto a abraçar mesmo a fé cristã, servir a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas como ele já tinha ali alguma influência, das suas magias sobre o povo, ele agora se converte à fé cristã, mas ele também ele não se converteu verdadeiramente. Ele gostaria de usar o poder, ele está vendo que o poder de Filipe, e depois o poder de Pedro e João, que vão chegar na cidade para impor as mãos sobre o povo de Samaria, sobre os samaritanos, para que eles recebessem o Espírito Santo. E esse Simão, então, ele vai querer aquele poder, ele tem desejo pelo poder. Então ele não abraça a fé cristã com um coração disposto a servir, mas ele abraça a fé cristã com interesse em receber mais poder para que ele continuasse manipulando e usando da forma que ele estava acostumado. E aí nós vamos tomar cuidado com o poder. O poder é algo que atrapalha a humanidade desde o começo. Se a gente pensar lá em Adão e Eva, quando acontece ali a situação de eles terem desobedecido a Deus, porque eles queriam ser igual a Deus, de alguma forma ter o poder de Deus. Eles também queriam aquilo que Deus tinha, o que Deus eles queriam. Porque a serpente vai dizer o quê? Vocês serão iguais a Deus. Ou seja, nós podemos ter o poder que Deus tem. E o poder, ele é algo que tem destruído muitos ministérios de louvor, muitos ministérios de pregação e da palavra, muitos ministérios de evangelismo, muitos ministérios dos mais diferenciados na igreja, porque as pessoas elas vêm com uma primeira intenção de servir a Deus naquele ministério, mas elas acabam sendo seduzidas, pelas sedições desse mundo, e o poder tem sido aí um grande inimigo da fé cristã e um grande destruidor de ministérios.
Então a gente vê que eles estavam ali com um problema muito sério. Aquele homem, ele queria não servir, ele queria ter poder. Se a gente observar hoje, nós temos uma situação semelhante. Nós temos muitas igrejas que racham, que quebram, que separam, que dividem, as dissidentes, muitas delas por disputas de poder. A pessoa queria ali mandar mais que o outro, o irmão quer mandar mais do que o outro, quer ter mais autoridade do que o outro, e acaba então destruindo, né, o ministério por conta dessa busca do poder. O próprio Jesus, se nós trouxermos a nossa memória, quando ele é tentado por Satanás no deserto, as três tentações dele, né, dentre as três tentações, estava o poder, né? Então, olha, pensa bem, né, que se você me adorar, né, se prostrado me adorar, né, ó, você vai ter autoridade sobre tudo isso. Todos os reinos serão teus, né? Então ele vai oferecendo coisas ali, que a questão vai tentar ele pela riqueza, pela questão da fome e pela questão do poder. Então o poder está entre as três tentações que Jesus sofreu por Satanás enquanto estava em jejum no deserto. Então perceba, meu irmão, que o poder ele é muito perigoso e ele pode destruir, né? É uma das artimanhas de Satanás, o poder para destruir a vida, para destruir o ministério das pessoas, tá certo? Então o Simão, ele queria esse poder. E num primeiro momento ele abraça a fé cristã. O texto diz para nós assim, ó, abraçou a fé. Ele estava convencido do poder sobrenatural exercido por Filipe. Ele creu intelectualmente, né? Ele de fato, ele se converte ali naquele primeiro momento. Mas passou um pouquinho, ele permitiu que Satanás entrasse no seu coração e colocasse no seu coração o desejo de ser igual aos apóstolos, né? Então ele queria ser mais. Então esse desejo pelo poder estava muito forte na vida do Simão e acabou sendo como que para a maldição da vida dele, segundo as palavras de Pedro, né? Que teu dinheiro, né? Enfim, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então ele recebeu a palavra, ele recebe a palavra, mas ele queria receber autoridade para batizar no Espírito Santo. O texto mostra para nós que Pedro e João, quando eles ouviram falar que em Samaria as pessoas estavam convertendo-se à palavra, estavam aceitando a fé cristã, eles vão até a cidade de Samaria. Lembrem-se que os apóstolos, eles não saíram de Jerusalém, né? Lembra que todos foram dispersos, menos os apóstolos. Então agora os apóstolos, eles vão até Samaria, porque eles ouviram que lá a fé cristã estava sendo abraçada pelas pessoas, e eles então foram até lá para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo. E aí a gente vai perceber aqui o erro que esse rapaz comete, né? O que o Simão comete. Porque quando eles chegam ali, começam a orar para que se recebessem o Espírito Santo, Simão, ele viu aquilo, ele falou assim, deem-me também a mim este poder, para que eu possa, para que sobre a pessoa em quem eu pôr as minhas mãos, ela também receba o Espírito Santo. Para isso, eu lhes ofereço esse dinheiro. E aí que a gente aprende que o poder, obviamente, o poder do Espírito Santo não pode ser comprado pelo dinheiro, e o dinheiro não pode comprar todas as coisas, né? A gente conhece muito bem a palavra corrupção. Nós estamos vivendo um momento, vésperas de uma eleição, onde nós precisamos nos lembrar muito dessa palavra corrupção e pensar o quanto, né, o nosso candidato, a pessoa em quem nós pensamos em votar para assumir aí os postos de poder público, estão procurando ter uma vida o mais correta possível. A corrupção está muito forte no coração do ser humano. As pessoas acabam fazendo muitas coisas pelo dinheiro, né, para receber algum dinheiro. E aí nós precisamos tomar muito cuidado, porque a resposta que Pedro dá para Simão, quando ele oferece dinheiro para ser usado, para receber, né, esse poder do Espírito Santo, a resposta é
que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus, ou seja, não dá para comprar o reino de Deus nem o poder de Deus com dinheiro. Em outra tradução, nós temos a resposta de Pedro da seguinte maneira: que o teu dinheiro seja para a tua perdição. Então, quando as pessoas confiam no dinheiro para adquirir todas as coisas, elas acabam se perdendo, é perdição para a vida delas. O texto é muito claro para nós, do cuidado que nós devemos ter. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar atentos e atentas para que as pessoas que estão se achegando se convertam verdadeiramente ao Senhor. Às vezes há um momento, uma situação de conversão, mas essa conversão ela precisa ser alimentada por meio da palavra de Deus para que a vida dessa pessoa seja realmente de fato transformada. Nós temos ali um primeiro momento, um primeiro chamado. Quando a gente vem para a nossa história wesleyana, para a nossa doutrina wesleyana, a gente vai dizer assim dos 3 estágios da graça. A graça que em primeiro lugar alcança todas as pessoas, nós chamamos de graça preveniente. E entendemos que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todas as pessoas, inclusive por aquelas pessoas que ainda não se deram conta de que Jesus morreu por elas, aquelas que ainda não caíram em si, Jesus já morreu por elas. Mas, então a graça é preveniente, quando Jesus morre, ele morre por toda a humanidade. Algumas pessoas já se deram conta disso, algumas pessoas já reconheceram a salvação em Cristo Jesus, mas outras ainda não. E quando a pessoa ela entende que Jesus morreu na cruz para lavar e purificar de todos os pecados, nós falamos que a graça então justificou. Ela recebeu o perdão que foi oferecido na graça derramada lá na cruz. Mas aí tem o terceiro estágio, que é onde nós devemos estar ou nós precisamos procurar estar, que é a santificação, a graça santificadora. Então, a nossa comunhão com Cristo, ela precisa vir numa crescente. Aquele primeiro momento, ou é um culto, ou é uma reunião de oração, ou é um acampamento, onde a pessoa é tocada pela graça de Cristo e ela quer aquela graça. E a partir desse momento, ela precisa então desenvolver, como diz a palavra do Senhor, a sua salvação. Ela precisa se alimentar da palavra, conhecer a palavra, buscar a palavra, para que ela então se fortaleça na fé cristã, conheça quem é o Cristo a quem ela está servindo, e a partir desse conhecimento, dessa busca, de estar realmente diante de Cristo, ela possa então aprender a viver verdadeiramente a fé cristã. Simão não teve esse tempo. Ele se converteu, ele teve aquele seu primeiro momento, ele quis aquela fé, mas ele não se alimentou da palavra para que ele pudesse vencer ali as artimanhas de Satanás, e ele cometeu um grande engano, um grande erro de desejar o poder de Deus à troca de dinheiro. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós precisamos cuidar de nos alimentar da palavra de Deus, mas também alimentar as pessoas que estão chegando recém-convertidas, pessoas novas da igreja, para que elas recebam essa palavra e assim cresçam e se fortaleçam e não caiam nas artimanhas de Satanás. Nós não podemos comprar o reino de Deus, não podemos comprar o poder de Deus, não podemos comprar a cura que Deus oferece, não podemos comprar a salvação, sabe por quê? Já foi comprado. Foi comprado lá na cruz do Calvário e foi pago um alto preço. Jesus derramou o precioso sangue e nós já temos a nossa salvação comprada para nós. Nós só precisamos recebê-la e permanecer, né, na salvação, né? A palavra do Senhor fala assim, que eu conhecerei, prosseguirei em conhecer ao Senhor. Então, nós não acabamos ainda de conhecer, nós precisamos prosseguir neste conhecimento. Então, a conversão é um primeiro momento, mas depois nós precisamos nos aprofundar neste conhecimento e nessa graça. Então aquele homem errou, Simão errou, achando que poderia,
que ele tava que ele havia se convertido, mas ele ainda precisou receber ali mais, né, dessa graça, ele precisava conhecer mais de Jesus. E também ele cometeu o erro de oferecer dinheiro. O reino de Deus não pode ser comprado, não com o nosso dinheiro. O que o Senhor espera de mim, de você, é um coração contrito, né? Um coração quebrantado, uma pessoa disposta a servir a Deus em amor, né? E o texto mostra aqui para nós que aquele dinheiro, então, serve para a destruição, serve para que ele seja, que ele receba ali, né, a pena pelo seu erro, pelo seu equívoco, né? Mas a gente percebe que o Simão, ele ainda pede misericórdia, né? Ele vai dizer aqui no versículo... Primeiro que Pedro vai dizer para ele, não existe porção nem parte para você nesse ministério. Se o seu coração não está quebrantado, não tem lugar para você. Porque esse ministério é um lugar onde as pessoas têm que estar quebrantadas, né? Porque o teu coração, ele não é reto diante de Deus. Não dá para servir a Deus com o coração no mundo. Tem que estar com o coração quebrantado para servir a Deus, né? Portanto, arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. O convite é para que ele se arrependa, ou seja, ainda há esperança. Ainda há esperança. Se de repente você estava com o coração endurecido, distante do Senhor, quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, ainda há esperança. Ore, se arrependa, mude, né? Transforme, deixe o Espírito Santo transformar o teu coração e sirva ao Senhor com alegria, né? Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe por esse intento do teu coração, pois vejo que está cheio de inveja e preso em sua maldade. Hoje a gente tem muitas pessoas invejosas, né? E isso é muito sério. A Bíblia fala que nós precisamos cuidar com os agoureiros. Às vezes você tem um sonho, tem um plano, você compartilha com uma pessoa que é tão invejosa, começa a dar tudo errado, né? Porque a pessoa tem maldade no coração. E nós precisamos estar atentos, né? Ali havia muita inveja no coração daquele homem, né? Cheio de inveja, cheia de maldade. Mas mesmo assim, o pedido de Simão foi: peço que vocês orem ao Senhor. Ou seja, os apóstolos falam: ore ao Senhor, pedindo perdão pelo teu, né, erro que você cometeu. E em seguida os apóstolos dizem para ele: ore você ao Senhor também, né? E ele fala para os apóstolos: orem vocês por mim, para que não me sobrevenha nada daquilo que vocês disseram. Quer dizer, ele deve ter pensado: se esses homens são tão poderosos e a palavra deles para que, né, o meu dinheiro fosse a minha perdição para mim, então eu preciso temer, porque a palavra deles é uma palavra poderosa. Então ele mesmo pede para que eles orem pela vida dele, para que não venha sobre eles aquela palavra, né? Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Então, aqui mais um trechinho que nós caminhamos, né, no livro de Atos, hoje vendo essa história deste homem que quis comprar o poder do Espírito Santo, e que fique claro para nós, né, que o poder de Deus, né, ele é nos dado, né, pela graça do Senhor, né, ele já nos deu, né. A palavra do Senhor diz para nós que o Senhor não tem nos dado um espírito de medo, né, mas um espírito de poder, de moderação. Ele já nos deu do seu espírito. Nós precisamos usar, precisamos ter fé, coragem, ousadia para usar o poder que o Senhor nos deu. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus que Ele nos ajude a sermos homens e mulheres firmados na palavra, para não cairmos nas artimanhas de Satanás e sabermos usar o poder que está diante de nós com sabedoria, discernimento e temor do Senhor. Oremos. Pai, graças te damos mais uma vez pela oportunidade de aprendermos um trecho da Tua palavra. Clamamos sobre nós a Tua bênção, a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não sermos somente ouvintes, mas sermos praticantes da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos e caminha com Teu povo. Abençoe cada lar, cada família, pessoas que estão necessitando do toque da Tua graça, clamando da Tua misericórdia, que precisam de cura, que precisam de salvação, que precisam de paz nos corações, precisam de saúde, que o Senhor possa alcançar cada irmão e irmã com a Tua graça.
abençoe toda a tua igreja, caminha com teu povo, abençoe as pessoas que estão enlutadas e sofrendo neste tempo de Covid. Senhor, as pessoas com enfermidades das mais diversas, alcança com a tua graça. Traz sobre nós, ó Deus, o teu refrigério, o teu bálsamo. É a oração que nós fazemos e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Tenha uma boa semana.